Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 2º livro de Reis, capítulo de número 4. Versículo 8, está escrito assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao seu marido: eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele vier nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, ele subiu ao seu quarto e deitou-se. Diga amém. Diga: Deus, fala comigo pela tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Como você sabe, nós estamos num grande desafio. E eu queria dizer para você nesta noite que a semente que você lançar nesse projeto aqui, para a aquisição desse imóvel, vai criar o seu futuro. A semente que você lançar aqui, vai criar um futuro melhor para você. Entenda que quando você lança uma semente, você estará lançando para a sua vida uma nova condição. Quando você lança uma semente num projeto de Deus, um projeto que é maior do que você mesmo ou você mesma, você está ampliando as possibilidades da sua vida. Quando você lança uma oferta, uma semente naquilo que é o projeto de Deus, você muda a sua equação e você passa de adição para multiplicação. Você passa de adição para multiplicação. Você sabe, quando você pega um grão de milho e você lança esse grão de milho na terra, e Deus manda a chuva dos céus e os minerais da terra, e esse milho, ele vai aprofundar, ele vai enraizar, e ele vai criar um caule, ele vai crescer, ele vai criar os ramos, e ele vai produzir espigas de milhos. Só que um grão que você colocou na terra vai produzir várias espigas de milho, e uma espiga dessas várias que serão produzidas, uma só terá entre 300 e 500 grãos. Quem está entendendo? Há uma multiplicação quando se lança uma semente, e quem faz a multiplicação é Deus. Quem está entendendo? É Deus. É Deus que faz a multiplicação. Eu vim aqui hoje para dizer para você que você vai experimentar uma aceleração e uma multiplicação exponencial em todas as áreas da sua vida, pela semeadura que você está fazendo nesse projeto, que é a semeadura que você está fazendo para esta aquisição. O texto que nós lemos conta a história de uma mulher rica, uma mulher visionária, uma mulher que consegue ver além do momento presente, uma mulher que estava inserida com algo muito maior do que ela mesma, uma mulher que estava inserida num projeto maior do que os projetos dela mesma, uma mulher que estava engajada em um projeto maior do que os seus empreendimentos familiares, uma mulher que estava engajada num projeto maior do que os seus investimentos bancários. Então essa mulher aqui é uma mulher que está com um coração doador, com um coração generoso para algo maior do que ela mesma. Então, por causa dessa percepção, ela e a sua família decidiram construir um lugar para a presença de Deus, um lugar para a presença de Deus habitar ali. Então ela deu uma guinada, por causa dessa decisão, ela deu um salto magistral, uma
uma guinada na sua vida, ela provocou uma sucessão de eventos inesperados que mudou completamente o seu futuro. A Bíblia fala que certo dia Eliseu estava indo para Sunem, um lugar onde ele ia sempre para ministrar uma palavra profética, e ela via que todos os dias aquele homem passava na sua rua, ele passava no seu bairro, e ela disse, ela chamou o seu marido e falou assim: olha, todos os dias eu vejo esse homem passar aqui, e eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E aí ela faz uma reunião com o seu marido, ela faz um planejamento com o seu marido, e ela diz para ele assim: olha, que tal se a gente construísse uma casa, que a gente construísse um lugar para esse profeta ficar, e que toda vez que ele viesse aqui, que nós dessemos para ele uma comida, que a gente servisse para ele uma refeição, que ele entendesse que a nossa casa era o lugar para que ele pudesse fazer a sua alimentação, ele pudesse descansar, ele pudesse orar, ele pudesse ter um tempo com Deus, ele pudesse dormir ali. Então eles combinaram isso, e eles construíram um lugar para esse homem ficar. E ela disse para o seu marido: nós vamos pegar os nossos recursos e nós vamos comprar os tijolos que são necessários, nós vamos fazer para ele um quarto, nós vamos colocar nesse quarto uma mesa, nós vamos colocar nesse quarto uma cama, nós vamos colocar nesse quarto uma cadeira, nós vamos colocar nesse quarto uma iluminação, vamos colocar luminárias lá, e vamos abençoar a vida do profeta. E aí o profeta recebeu isso com muita alegria no coração, e a Bíblia diz, a palavra de Deus declara que ele chama os seus servos Geazi e manda que ele vá até a casa dessa mulher e pergunte para ela: mulher, por que você tem sido tão generosa conosco? Por que você tem sido tão bondosa com a gente? Por que é que você tem feito essa oferta maravilhosa para nós? Porque o que moveu o seu coração em direção a isso? E a Bíblia diz que ela não quis falar, mas ela disse: eu estou muito bem aqui. Ele pergunta assim: mas o que nós poderíamos fazer para abençoar você? O que é que nós poderíamos fazer para recompensar o que você tem feito por nós? O que você gostaria de pedir a mim para que eu fizesse por você? E ela disse: não, eu estou muito bem aqui com a minha família, está tudo ok. Aí o profeta falou para Geazi: Geazi, eu quero que você volte lá e que você tente descobrir o que é que a gente pode fazer por ela. E aí Geazi foi, e ele descobriu que ela era uma mulher que estava casada há muito tempo e ainda não tinha filhos, e o seu marido já era idoso. Então ele volta e dá esse relatório para o profeta, e o profeta manda chamá-la, e ela chega à porta do profeta, e o profeta diz assim para ela: olha, eu quero dizer para você que o ano que vem, nesse mesmo dia, nesta mesma hora, você terá o seu filho, você estará com o seu filho nos seus braços, você estará com o seu menino nos seus braços. E a Bíblia diz que um ano se passou, e naquela exata data, ela pegou o seu menino no colo, porque veio o seu menino para ela. Sabe, gente, nós estamos diante de um grande desafio aqui na nossa igreja. Todas as pessoas aqui sabem que nós estamos num grande desafio, e a luta é muito grande, mas nós sabemos que tudo que nós tensionamos fazer para Deus, nós conseguiremos. Essa mulher aqui, a sunamita, ela conseguiu, e ela quis fazer parte daquilo que Deus estava fazendo através do profeta Eliseu. A sunamita foi movida pelo Espírito Santo para construir algo para Deus. Então eu e você precisamos saber que nós estamos vivendo diante de um grande desafio, porque nós também estamos prestes a comprar um patrimônio, uma propriedade para Deus, uma casa para Deus. Nós estamos próximos de adquirirmos algo que Deus está entregando para nós, que Deus está negociando a nosso favor. Deus está trabalhando para que a gente consiga esse valor e consiga esse patrimônio. Agora a pergunta que eu te faço nesta noite é: o que pode acontecer na sua vida ao adquirirmos a propriedade da Universidade UGB? O que pode acontecer na sua vida ao adquirirmos a propriedade
da Universidade UGB. 3 verdades eu quero falar com você aqui rapidamente nesta noite. Você verá 3 verdades acontecendo na sua vida. E a primeira é que você verá um sonho realizado. Diga assim: eu verei. Mas diga com força: eu verei um sonho realizado. Então o texto bíblico diz no versículo 14 que ele perguntou para ela: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então essa mulher aqui, havia no seu coração, nas suas emoções, havia dentro dela um sonho de ser mãe. O desejo de ter um filho estava no coração dela. E nós sabemos que um casal alimenta um sonho de ter um filho, uma filha. E ela se alimentava deste sonho desde quando ela havia se casado. Mas ela ainda não tinha este sonho realizado. Mas por causa da sua participação, por causa do seu engajamento no empreendimento de construir um lugar para que o profeta pudesse ficar, Deus usou o profeta para profetizar o nascimento do seu filho. E quando o profeta disse para ela que daqui a 1 ano ela teria o seu filho nos braços, ela ficou surpreendida com esta notícia. Ela não fazia ideia de que receberia algo tão especial de Deus, só porque ela se engajou numa obra maior do que ela mesma. Só porque ela estava comprometida com valores do reino de Deus. Porque construir algo para Deus é plano dele em primeiro lugar. Então essa mulher ficou surpreendida. Eu queria dizer para você nesta noite que a minha oferta, a sua oferta, sempre será resultado da sua obediência. Da obediência a Deus. Deus está falando com a gente: eu estou dando a vocês uma casa, eu estou dando a vocês uma propriedade, eu estou dando a vocês uma oportunidade de construir algo para mim. Então a minha oferta e a sua oferta sempre será resultado da nossa obediência. As nossas ofertas são a matéria-prima nas mãos de Deus, para que Ele nos surpreenda. Entenda uma coisa: tudo que você ofertar para Deus de coração sincero, não para ludibriar, não para manipular, não para engodar, não para barganhar com Deus, tudo que você ofertar para Deus com um coração puro, com um coração sincero, Deus fará multiplicar essa sua semente. Deus vê o seu coração quando ele é verdadeiro, e Ele fará multiplicar a sua semente. Há promessas na palavra de Deus para aqueles que semeiam para construir uma casa, para que Ele possa se manifestar com a sua presença. A oferta daquela mulher abençoou a vida dela com a realização do seu sonho. Agora ela tinha um menino nos seus braços. Ela ofertou um quarto, ela ofertou uma cama, ela ofertou uma cadeira, ela ofertou uma mesa, ela ofertou uma lamparina, e ela ganhou um filho. Quem está entendendo? Ela ganhou um filho.
2 Reis capítulo 4 versículo 17 diz que a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, ela deu à luz um filho. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A estéril ganhou um filho. Ela ganhou um filho. Então eu queria dizer para você hoje que ofertar é ser parceiro de Deus. Ofertar é você provar o seu amor por Deus. A palavra de Deus diz em 1 Crônicas 29, 2 e 3 o seguinte: eu forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus. Eu ofereci ouro, eu ofereci prata, bronze, ferro e madeira, bem como o ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e de todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que eu já tenho dado para esse templo. Amém, irmãos? Então você pode participar e você pode ofertar. Como já foi falado aqui, pessoas estão ofertando de várias maneiras para que nós cheguemos ao final de novembro e a gente possa dizer assim: nós conseguimos. Amém, gente? Então quem tem prata vai ofertar prata, quem tem bronze vai ofertar bronze, mas quem tem ouro vai ofertar ouro. Aquele que pode mais, oferta mais. Aquele que pode ser intermediário, vai ser o intermediário. Aquele que pode menos, ele vai ofertar menos. Mas todos vão ofertar, todos vão poder trazer para a casa de Deus e abençoar a obra de Deus nesse avanço, nessa conquista que nós estamos prestes a obter. A palavra de Deus diz em Êxodo capítulo de número 25, versículos 3 a 5 o seguinte: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, receba-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze. Amém, gente? Todas as pessoas podem participar. Cada um de nós tem algo para oferecer para Deus, para dizer assim: Deus, eu estou contigo nesse propósito. Amém, gente? Em segundo lugar, o que pode acontecer na sua vida ao adquirirmos a propriedade da Universidade UGB? Primeiro, eu falei, um sonho realizado. Amém, gente? Vai acontecer na sua vida. O sonho que você tem vai se concretizar. Um sonho que você tem vai se concretizar. Hoje pela manhã nós oramos por uma pessoa aqui, um casal aqui. E esse casal em 2021, por causa da pandemia, desemprego e tantas outras situações, eles perderam a casa própria. E aí ela disse: pastor, tem um ano que nós estamos aqui na igreja e Deus começou a trabalhar na nossa vida e abençoar a nossa vida. E aqui eu me batizei, meu marido voltou para a igreja. Nós estamos hoje inseridos nessa igreja e participando da campanha. E eu queria dizer para o senhor que Deus está nos dando agora um filho, e ela está grávida. E ela disse assim: eu quero também dizer para o senhor que está aqui a chave da nossa casa. Deus realizou um sonho nosso. Nós estamos consagrando hoje a nossa casa ao Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus está fazendo coisas tremendas neste lugar. Só não vê quem não acredita. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Segundo lugar, o que pode acontecer na sua vida ao adquirirmos a propriedade da Universidade UGB? Você verá um milagre na sua família. Diga assim: eu verei um milagre na minha família. O texto bíblico diz no versículo 18 que o menino cresceu e certo dia ele foi encontrar com seu pai e estava lá com os ceifeiros, e de repente ele começou a clamar, a chamar o pai, gritando: pai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu servo: leve-o para a mãe dele. E o servo o pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando ele morreu.
Ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama, versículo 32. E o versículo 33 diz: e ele entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. Então Eliseu deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos uns com os olhos, mão com mãos. E enquanto ele debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto, e depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou a Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés e curvando-se até o chão, então pegou o seu filho e saiu. Amém, gente? Um milagre aconteceu na casa dela. Então o menino, ele cresceu, e quando ele já estava com 16 anos, ele vai para os campos lá no lugar onde o seu pai estava fazendo as colheitas. E de repente ele passa mal, ele tem uma dor de cabeça, ele tem um momento difícil, e aí ele leva para casa, e a mãe não consegue dar. Eu imagino que aquela mãe que tinha tanto amor por aquela criança, não consegue ver a solução para ele, e o menino morre. E aí ela vai e procura o profeta, e o profeta vem correndo. E aí ela pergunta, e ele pergunta: onde você colocou? Ela diz: eu o coloquei lá naquele lugar que eu construí para o Senhor. Eu coloquei lá naquele espaço que eu fiz lá para o Senhor. E aí o profeta vai lá. Ele chega lá, é o lugar da presença. Ele chega lá, e lá é o lugar da oração. Ele chega lá, e lá é o lugar onde o profético se manifesta. É o lugar onde o profético tem voz. Ele chega lá, e lá é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. É onde a palavra de Deus é pregada. Ele chega no lugar onde o espaço para o agir do sobrenatural de Deus acontece. Então ele chega nesse lugar aí, e aí ele coloca as suas mãos sobre as mãos do menino, ele coloca os seus olhos sobre os olhos do menino, ele coloca o seu corpo de frente para o corpo daquele menino, e ele ora a Deus, e o menino volta à vida. E aí ele chama a mulher e entrega o filho para ela, vivo outra vez. Vivo outra vez. Deus ressuscitou o menino. Deus trouxe de novo a vida para o menino. Deus trouxe o menino de volta para os braços da sua mãe. Então, quando ela mais precisou de um milagre do céu, quando mais ela precisou de uma intervenção sobrenatural, sabe aonde ela foi buscar? Sabe aonde ela foi? Ela foi para o lugar da presença. Sabe aonde ela foi? Ela foi para o lugar onde ela havia construído para o profeta. Sabe aonde ela foi? Ela foi para o lugar aonde ela fez o investimento dela. Sabe para onde ela foi? Ela foi para o lugar aonde a ação sobrenatural de Deus iria acontecer. Ela foi para o lugar certo, para o lugar do seu investimento. Quanto que ela investiu naquela construção? Não sabemos. Mas tudo que ela semeou não se compara com aquilo que ela recebeu. Ela recebeu um milagre na sua casa. A casa dela experimentou o sobrenatural. Deus restituiu o seu filho. Deus ressuscitou o seu filho. Deus trouxe de volta à vida aquela criança. Então entenda uma coisa:
Hoje eu posso estar pregando para alguém aqui que veio para essa celebração e você está orando a Deus, sabe para quê? Para o seu marido se converter. Eu posso estar pregando para alguém aqui que está orando a Deus e pedindo: Deus, ressuscita o meu filho, traga o meu filho de volta para a tua presença. Eu posso estar pregando para alguém aqui nesta noite e você está orando a Deus e falando: meu Deus, eu estou na igreja, eu estou no ministério, eu estou fazendo a obra de Deus, eu sou um profeta, uma profetisa do altar, eu sou alguém que ora pelas pessoas, mas o meu filho não está aqui, a minha filha não está aqui, meu filho morreu, ele está morto nos seus delitos e pecados. Eu quero dizer para você nesta noite que se você estiver engajado naquilo que é o propósito de Deus para este tempo, que é a conquista desse grande patrimônio, se você estiver engajado na obra de Deus, haverá um milagre de Deus na sua casa, haverá um milagre de Deus na sua família. Deus vai trazer de volta o seu filho, Deus vai tirar as pessoas do caminho do inimigo e trazer essas pessoas de volta para cá. A sua esposa que está desanimada, ela vai ser animada outra vez. Seu marido que está aí vivendo na base do erro e do pecado, que está vivendo longe da presença de Deus, ele vai voltar para a presença de Deus. Ele vai descobrir que o pecado cansa, que o pecado mata, que o pecado aleja, que o pecado deixa as pessoas mais pobres, mais distante da presença, mais longe de Deus, precisando de um perdão e de uma aproximação de Deus. Então quero dizer para você que haverá um milagre na sua casa, porque você está engajado, engajada na obra que é maior do que você mesmo ou de que você mesma. Então você vai ver a vida voltando dentro da sua casa, a vida de Deus acontecendo na sua família. Haverá algo de Deus ali. Aquela mulher, ela ofertou o terreno, ela ofertou um quarto, mas ela ofertou também o dinheiro para os engenheiros, para o arquiteto, para os funcionários da construção civil. Ela ofertou o dinheiro para comprar uma cama, para comprar uma mesa, para comprar uma cadeira, para comprar uma lamparina. Ela ofertou a comida, a alimentação, todos os dias para aquele profeta. Ela ofertou. E o que ela ganhou? Ela ganhou um filho. Ela ganhou um milagre. Mas em terceiro lugar, esse texto também diz que ela viu uma aceleração nas suas finanças. Diga assim: eu verei uma aceleração nas minhas finanças. Porque você está engajado ou engajada nessa obra. Porque você está engajado ou engajada num lugar para a presença de Deus. Um lugar onde as pessoas vão sentir a presença de Deus como você sente a presença de Deus aqui. Deus vai fazer uma aceleração nas suas finanças. Vai ter um tempo de aceleração nas suas finanças. A Bíblia diz, em 2 Reis capítulo 8, do versículo 1 a 6, que o profeta Eliseu chegou para aquela mulher e disse para ela: você precisa sair do país e viver num outro lugar, porque vai ter um tempo de muita seca. Vai ter um período aqui em que as pessoas vão passar muitas necessidades. E aí a Bíblia diz que ela
ouviu a orientação do profeta e foi para o país, foi para a terra dos filisteus e ficou lá durante 7 anos. E quando completaram 7 anos, ela voltou para a terra dela, Israel. E quando ela chegou, ela procurou o rei para reaver as suas terras. E aí o profeta Eliseu e Geazi intercederam por ela junto ao rei. E falou assim para o rei: olha, essa aqui é a senhora, é a mulher que o profeta Eliseu ressuscitou o seu filho. Essa aqui é a senhora que é dona daquelas propriedades. É ela que abençoou o profeta, que construiu um lugar para o profeta. É essa senhora aqui que dava o alimento para o profeta, que cuidava da vida do profeta. Aí a Bíblia diz que o rei falou assim: olha, devolva para ela tudo o que ela tem direito. Devolva para ela todas as colheitas que ela tinha direito nesses 7 anos. Entregue tudo para ela agora. E aquela mulher recebeu o equivalente às colheitas durante 7 anos em um dia. Então houve uma aceleração na vida financeira daquela mulher. Eu queria dizer para você nesta noite, que tudo que você fizer para Deus, haverá uma aceleração na sua vida financeira. Você vai ter em um dia o que você demoraria anos para ter. Você vai ter em um dia o que você demoraria 7 anos para conquistar. Entenda uma coisa: a palavra de Deus não erra, Deus não mente, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Aquela mulher fez a sua oferta, então Deus tratou a vida daquela mulher emocionalmente, porque ela teve um filho. Deus tratou da vida daquela mulher espiritualmente, porque ela viu a ressurreição de uma criança, de um menino, de um adolescente. Deus tratou a vida daquela mulher financeiramente, materialmente, porque ela viu a aceleração, mesmo estando longe das suas propriedades durante 7 anos. Ela foi abençoada com os recursos, mesmo sem estar presente lá em Israel, porque Deus faz milagres acontecerem na vida das pessoas que se engajam no projeto dele, no projeto que é maior do que ele. Eu não sei o que você pode oferecer para Deus, para experimentar um processo de aceleração na sua vida, mas eu posso contar para você alguns testemunhos que aconteceram aqui nesta igreja de domingo passado para cá. Você sabe, aqui na igreja nós temos um irmão, ele tem uma loja de celulares, e ele vende celulares da Samsung, iPhone e outros celulares. E ele disse para mim: pastor, na semana passada eu vendi um celular a semana inteira, mas quando eu cheguei aqui no domingo pela manhã, que eu ouvi a palavra do Senhor, o Senhor dando as orientações para a gente se envolver com a campanha, aquilo queimou meu coração, e eu separei a melhor oferta que eu poderia separar, e eu entreguei a minha oferta. Pastor, eu fiz o meu melhor. E aí eu me encontrei com ele aqui na terça-feira, no 30 semanas, e ele falou comigo naquele dia, na terça-feira: pastor, a semana passada eu vendi apenas um celular, mas eu fiz a minha oferta, eu acreditei, e olha, só em um dia eu vendi 5 celulares, e ontem ele estava comigo lá no retiro de casais, e ele falou: pastor, estamos encerrando a semana hoje, e eu já tenho um relatório aqui da minha semana. Esta semana nós vendemos 20 celulares, o que ele demoraria muito para vender, ele vendeu em uma semana. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Há um tempo de aceleração nas nossas finanças, há um tempo de aceleração nas nossas finanças. Deus colocou um desafio grande na nossa vida, sabe por quê? Porque Deus sabe que Ele pode acelerar as nossas finanças para nós participarmos com alegria desse momento lindo que Ele está fazendo entre nós.
Sabe, gente, nós temos aqui na nossa igreja também uma irmã, o nome dela é Rose, e ela tem uma loja virtual, e ela mostrou pra gente ontem lá no celular, lá no retiro de casais, ela mostrou para mim e para minha esposa. Ela disse assim: olha aqui, olha, as minhas vendas são a cada semana 5 pedidos, quando muito 6 pedidos, mas eu entrei na campanha, e eu não podia entrar com muitos recursos, mas eu fiz um pacto com Deus, eu fiz um voto com Deus, e eu disse: Deus, eu posso levar R$100 toda semana, e ofertar para que nós possamos comprar essa propriedade. Então, Deus, eu estou fazendo esse compromisso de R$100 toda semana. E aí ela mostrou para a gente ontem lá no celular. Ela disse: pastor, depois que eu entrei na campanha domingo passado, olha aqui, essa semana eu vendi 66 pedidos. Você pode aplaudir o Senhor? De 5 para 66 pedidos em uma semana. Há uma aceleração neste lugar. Deus está fazendo isso. Deus está fazendo isso. Lá no nosso retiro de casais, encontrei com um irmão, o nome dele é Diego, e o Diego, ele tem uma loja de material de construção. E aí, quando nós apresentamos o vídeo no retiro de casais, para que as pessoas pudessem ajudar a gente nessa campanha, Deus queimou o coração dele. Deus falou com ele: você pode participar, você pode ajudar, você é um empresário, então você pode ajudar. E ele foi, e ele fez uma oferta. Lá na hora, ele deu uma oferta para Deus. E aí ele me disse: pastor, depois que eu entreguei a oferta, que eu voltei para o meu lugar, e passaram-se 5 minutos, exatamente 5 minutos, e a minha secretária ligou, a minha vendedora, e ela disse: olha, Diego, eu preciso que você aprove esse orçamento, porque era um orçamento diferente. E aí, quando ele viu o valor do orçamento, era 20 vezes mais do que ele havia ofertado ontem para nós adquirirmos a UGB. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Há um processo de aceleração, há um processo. Deus quer fazer em um dia o que você faria em 7 anos. Entenda uma coisa: é necessário a gente estar envolvido nesta causa, na obra de Deus, a obra de Deus. No domingo passado, eu entreguei aqui o carro que eu tinha o privilégio de dirigir para Deus. Entreguei o carro aqui no domingo. E aí, quando foi na segunda-feira, apareceu o comprador para o carro. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Há um processo de aceleração. Sempre que eu quis vender um carro, demorava muito para vender. As pessoas queriam pechinchar, baixar o valor, descaracterizar o carro, falar que a quilometragem está muito alta, que rodei muito com o carro, que o carro tem isso, tem aquilo, tem que trocar pneu. Dessa vez não foi assim. Colocamos o carro para Deus no domingo. Na segunda-feira apareceu o comprador e o carro foi vendido. Eu estou sem carro, mas eu estou feliz porque Deus está fazendo. Você pode aplaudir o Senhor? Estou feliz pelo que Deus está fazendo. E temos muitos outros testemunhos para dar, porque nós sabemos que Deus está nesse negócio. E que bom que você está fazendo parte dessa história. Que bom que você faz parte dessa geração. Eu consigo entender hoje porque Deus me curou do câncer. Eu consigo entender hoje porque Deus me manteve vivo. É porque Deus tem algo que eu preciso participar ainda. Deus disse para mim: ainda não acabou. O seu tempo não chegou ao fim. Tem algo ainda para você realizar para a minha obra. E eu quero dar a minha vida para essa obra. E eu creio que Deus vai usar você, que Deus vai usar a sua família, seus amigos, pessoas que você conhece, para ajudar a gente a chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Quantos estão com a gente nesse desafio? Quantos estão com a gente nesse desafio? Amém, gente? Ninguém vai ficar de fora, porque a oportunidade é para todos. Deus falou: Moisés, fala com as pessoas, para todo mundo trazer ouro, trazer prata, trazer bronze. Todos podem e todos devem participar. Quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos cantar uma canção.
Sabe o que a Bíblia diz? Deus se manifesta. Sabe o que é se manifestar? É agir. Deus vai se manifestar. Deus vai se manifestar na sua vida. Eu profetizei aqui domingo passado que as pessoas iam entrar nas lojas e elas iam comprar e as lojas iam vender o que nunca venderam antes. E isso aconteceu essa semana. Essa semana citei aqui 3 lojas, para não falar tudo o que aconteceu, porque esse é um processo que Deus faz. E tem um profeta nesta casa. Eu não estou aqui engodando ninguém, manipulando ninguém, não estou aqui enganando ninguém, estou aqui falando a verdade para você. Eu dei o meu carro, o irmão Ricardo deu um carro também. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu doei 5 relógios e nós já recebemos mais de 10 relógios. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu doei 5 relógios, nós já recebemos mais de 10 relógios. Então isso significa que há uma manifestação do sobrenatural neste lugar. Eu não posso duvidar do que Deus está fazendo. Eu acredito, e a minha oferta será sempre resultado da minha obediência a Deus. E o desafio que eu faço para você hoje é: oferte o que você nunca ofertou antes, para você colher o resultado que você nunca colheu antes. Entenda isso. A mulher ofertou um terreno, uma casa, uma mesa, uma cadeira, uma cama, uma lamparina. Ela ganhou um filho, ela ganhou um milagre, e ela ganhou a multiplicação dos seus recursos. Ela ganhou muito dinheiro, porque quando a gente investe no reino de Deus, Deus não fica devendo nada para nós. Há uma restituição. As janelas do céu se abrem e caem sobre nós as bênçãos em profusão. Então, se você semear um grão de milho, você vai colher muitas espigas de milho. Se você semear um valor, você vai colher muitos valores. Se você semear no reino de Deus, é do reino de Deus que você vai colher. Jesus Cristo disse que se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas para nós. Deus vai se manifestar na sua vida, só porque você está engajado nessa obra. Amém, gente? Antes de eu orar por você, eu queria que nós cantássemos essa canção.